Então é o seguinte, escala 6 por 1. Quando é que ela vai acabar? Antes de mais nada, eu quero dizer que isso é uma opinião minha, tá? Então não tenho certeza absoluta nenhuma de quando é que vai acabar a escala 6 por 1. Mas diante de alguns cenários, acontecimentos políticos que vêm ocorrendo no nosso país, eu estabeleci um critério e um palpite de quando é que ela vai acontecer. Bom, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês uma matéria aqui da CNN que fala: Fijan alerta para o impacto de 180 bilhões com o fim da escala 6 por 1. Antônio Carlos Vilela, vice-presidente da Fijan, diz que proposta em tramitação na Câmara dos Deputados trará custos que serão repassados à sociedade em diversos setores. Aqui mais para baixo, impacto econômico e repasse de custos. Olha só isso aqui, repasse de custos. Um dos pontos mais preocupantes destacados por Vilela é que o custo estimado de 180 bilhões anuais será inevitavelmente repassado à sociedade. Cara, é incrível como a gente tem um país extremamente desmoralizado, politicamente e legalmente falando, legislação em que não protege de forma alguma as pessoas, os trabalhadores, que todo mundo é trabalhador, independente de ser contratado ou não, dos abusos que são cometidos pelas grandes empresas. Tecnicamente, essa passagem, ela quer dizer assim: se o empresário for atingido pelo fim da escala 6 por 1, ou seja, pela alta exploração do trabalhador, o impacto para o bolso deles será de 180 bilhões anuais e que, de uma maneira viável para resolver esse problema do bolso deles aí, que acabou perdendo essa quantidade aqui insignificante, né, de dinheiro, vai ser repassado para a gente. Aí ele exemplifica como isso afetaria diferentes setores. Um hospital público, olha só, ele utiliza um hospital público como exemplo. Por quê? Porque qual a estratégia por trás de utilizar um hospital público como exemplo? Porque é uma atividade extremamente importante e inacessível para o povo brasileiro. A saúde. Eu sei que tem o SUS, eu sei que tem outras ferramentas que ajudam, mesmo que não efetivamente a população, mas é ótimo a gente ter isso. Mas ainda assim, a saúde pública brasileira é um descaso, é um desastre. Então vamos lá, um hospital público que é administrado por uma empresa privada, olha só, novamente, é administrado por uma empresa privada, tá? Então, nitidamente a preocupação aqui é com o setor privado, é com o bolso dos empresários particulares. Quando tiver que contratar mais funcionários para cobrir as 24 horas, o custo do serviço para o Estado, para o município, vai ser aumentado, ou seja, o Estado vai ter que pagar o município, que faz parte do Estado, e, consequentemente, o povo. A métrica aqui utilizada é somente o ponto de vista daquela pessoa que é dona de um negócio. Saúde pública aqui é um negócio. Então, ele utiliza do medo que as pessoas irão desenvolver por conta da escala 6 por 1 para dizer o seguinte: a gente que investe, a gente que tem grana, a gente que compra e constrói aquilo que a gente quer, a gente vai sair perdendo. E se a gente sair perdendo, a gente vai repassar os custos para vocês. Então não aprova essa PEC. Infelizmente, a visão dos nossos empresários é a alta exploração do trabalhador. E assim, amigo, o trabalhador brasileiro, ele já reconhece que ele está sendo explorado. 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6 por 1. Esqueci de colocar um parêntese aqui, só corrigir, ok? Se você quiser pesquisar, a fonte é a pesquisa Nexus, foi feita recentemente. 84% defendem jornadas, eu coloquei isso aqui errado, tá, gente? Então esquece esse demais aqui. Defendem jornadas de 5 por 2. Ou seja, trabalha 5 dias, folga 2, sem a redução de remuneração. Então, o que é que o trabalhador brasileiro está enxergando? Se eu estou trabalhando 6 por 1, eu estou sendo explorado. O dinheiro que eu recebo, a remuneração, o pagamento que eu recebo por esse trabalho, não compensa. Inclusive, tem muita gente deixando o posto de trabalho porque é muito melhor, sei lá, às vezes em casa você está ali fazendo comida e vendendo.
ou você trabalhar autônomo, literalmente vendendo alguma besteira na rua, sabe? Besteira que eu digo assim, bugiganga, em geral, capa de celular, coisa do tipo, fone de ouvido, porque compensa mais, até mesmo com a questão de impostos, e lembrando, os impostos são a última parte que prejudica o salário de um trabalhador, por incrível que pareça. A remuneração ela é baixa. A remuneração ela é baixa. E quantas empresas nesse país não pagam sequer salário mínimo? Não pagam ao seu trabalhador o salário mínimo durante aquelas 8 horas trabalhadas. Ou seja, as pessoas percebem que elas estão recebendo um salário desproporcional, faltou um S, desproporcional pelo tempo de trabalho praticado. O problema maior nisso tudo ainda é político, o Congresso. Eu vou esquecer a mídia aqui, nesse momento, a não ser para que a gente possa ler algumas coisas, algumas matérias, alguns pontos. Mas a mídia também provoca o terror econômico, já que muitas vezes elas defendem os interesses dos empresários. Então qual é o problema maior? O Congresso. Atualmente o Brasil é um dos países que mais força o trabalhador a passar mais tempo no espaço de trabalho. E eu não estou falando aqui fora de casa. No sentido de assim, o cara acorda às 6 horas da manhã para fazer o seu café, preparar seus filhos, levar para a escola, para 8 horas estar lá no ponto de trabalho. 8 horas ele começa a sua jornada de trabalho. De 8 às 12, trabalho, as primeiras 4 horas do dia, aí ele tira 1 hora de almoço, então de 12 a meio-dia até 1 da tarde, horário de almoço. 1 da tarde ele volta a trabalhar até 5. Me diga aí você, se você conhece alguém que trabalha assim, principalmente dentro do setor privado, indústria, serviço, comércio, que o cara realmente trabalha só às 8 horas. Na cidade onde eu moro, que é uma cidade grande, eu vejo a seguinte situação. A pessoa acorda 5, 6 da manhã, resolve as suas coisas ali do início do dia, como levar seus filhos para a escola, como eu falei anteriormente. 8 horas tá lá no ponto. Tá lá. 8 às 12, mesma coisa. Almoço até 1 hora da tarde. 1 hora da tarde até as 5 é o que ele deveria trabalhar. Trabalha até 6, trabalha até 7. Ou seja, ele trabalha 2 horas a mais. Para chegar em casa 9. Para jantar, tomar banho, jantar, sei lá, ajudar os filhos na lição de casa, dormir meia-noite, acordar de novo 5 da manhã. Isso no melhor dos cenários. Bom, nós sabemos que hoje no Brasil são 44 horas semanais. Então nós temos 5 dias com 8 horas, como eu falei agora há pouco, na divisão do tempo de trabalho diário, de segunda a sexta, né? 5 dias, 8 horas de segunda a sexta, e um dia com 4 horas, que é o sábado. Então somando assim, 5 vezes 8, 40, mais 4, 44. No sábado é o que eu mais vejo assim, de uma forma ridícula, porque não existe esse trabalho de 4 horas no sábado. O comércio na minha cidade abre 8 horas da manhã no sábado também, normalmente 8 horas da manhã. Mas o funcionário já tem que estar lá para limpar a loja antes. Então vamos dizer assim, 7 horas ele tem que estar lá para arrumar a loja, para limpar, passar o pano no chão. Quando dá meio-dia, a loja não fecha, ela continua, vai até 1, 2, às vezes 3 da tarde. Eu já cheguei aí ao centro da minha cidade, que é tanto quanto movimentado, dia de sábado, 5 horas da tarde, quando já não tem mais ninguém comprando nada e loja aberta com funcionário trabalhando, chamando para entrar e comprar roupa, alguma coisa do tipo. Fazer limpeza de dente, esse tipo de assédio. Arrumar óculos é sempre, né? Sempre tem as óticas também. Pergunta. Faça uma reflexão aí. Quem de vocês só trabalha realmente essa quantidade de horas? Quem de vocês conhece alguém que só trabalha realmente essa quantidade de horas? Aí aqui no Correio Brasiliense, a manchete diz o seguinte: escala 6x1. Redução da jornada entra em debate decisivo após o carnaval. Opa, massa. A PEC foi enviada para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, que é para ver se está tudo direitinho, se ela realmente segue as leis, segue a Constituição e etc. A ideia, inclusive, tem apoio do próprio presidente da casa, Hugo Mota, do Partido Republicanos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Lembrando que uma das figuras mais importantes desse movimento sempre foi a Erika Hilton, ficou conhecidíssima nas redes sociais por conta disso aqui também. O Partido dos Trabalhadores defende, basicamente, a ideia de que seja 5x2. Cara, no meu ver, devia ser 4x3. Por quê?
Se a sua empresa ela depende da escravidão do seu funcionário para que ela funcione e dê lucro, feche essa birosca. Feche isso. Você que é dono de uma pequena empresa, eu não sou contra empreendedorismo de forma alguma, acho legal. Mas se você acha que você está mais próximo do cara que é milionário ou bilionário do que do seu próprio funcionário, você não conhece o capitalismo. E esse é um dos piores erros dos empreendedores brasileiros. Eles não conhecem capitalismo. Eles conhecem riqueza. Eles querem riqueza, mas eles não entendem a estrutura do capitalismo. E aí fazem tudo de todo jeito, acabam se dando mal, se frustram e acabam querendo culpar outras pessoas, ou o governo, ou o sistema, ou o que diabo for, por conta dos seus erros. É típico de gente insegura. Bem, vamos lá. O fim da escala 6x1 é realmente uma preocupação do Estado brasileiro ou uma oportunidade política? Então o Estado brasileiro se preocupa com isso ou é mais um oportunismo de politicagem? Como eu falei, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele saiu na frente logo no início desse ano, enviando ela para a CCJ, né, a proposta, a PEC, e parece que já tá tudo ok assim para tipo, vamos votar. Então ele tem um enorme interesse populista nessa matéria, principalmente porque a imagem dele, que está desmoralizada depois daquelas tentativas de ocupação da Câmara do ano passado e aquelas aventuras que ele teve com a PEC chamada PEC da blindagem, a imagem dele está desgastada. Não é o tanto que mesmo ele tendo enviado 1 milhão em emendas parlamentares para o seu estado, para uma festa de pré-carnaval, ele foi vaiado. Vamos ver esse vídeo aí, lá do Portal UOL. Com o seu presidente, Carlos Vieira, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O bom é que já tem um palhaço aqui em cima fazendo, só vim perceber isso agora. Tem um palhaço aqui fazendo a apresentação, né, falando do Hugo Mota. Cara, então é o seguinte, na Paraíba a imagem de Hugo Mota tá lascada mesmo, né? Então talvez, é só uma suposição, esse projeto ele seja acelerado pelo próprio presidente numa tentativa de recuperar essa imagem que ele quer ainda manter, essa presença política que ele quer ter dentro do seu próprio estado. No Twitter dele, ele fez a seguinte postagem: encaminhei a PEC da redução da escala 6x1, da deputada Érica Hilton. Olha só, inclusive a Érica Hilton era uma pessoa que ele criticava antes, né? Do PSOL de São Paulo, para a Comissão de Constituição e Justiça. Apensei a proposta do deputado Reginaldo Lopes, também do PT. Então assim, o cara, ele tá percebendo o seguinte: eu tenho que estar do lado do povo somente por vantagem política. Isso é o que eu entendo, eu não tô dizendo o que é, né? Supostamente. Então, ele quer trazer de volta aquela imagem que ele tem. E esse videozinho aqui, cara, eu quero que vocês assistam também esse videozinho. Vamos voltar aqui. Há quase um século, o presidente Getúlio Vargas criou a carteira de trabalho. Percebam, quase não dá o pause. Percebam como parece bastante com propaganda política. Coisa de pré-campanha. Olha isso. Nossa CLT. Falando de Getúlio Vargas e aí, enfim. Foi um marco. Pela primeira vez no Brasil, se percebeu que o trabalho precisava de regras, dignidade e proteção. Muitos disseram que o país quebraria, mas o que nasceu foi uma era de prosperidade e um país mais justo. Agora chegou o tempo de trazer um novo marco do trabalho
para o Brasil. Com a inspiração da conquista passada, precisamos entender que o mundo segue mudando, segue avançando, principalmente com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com a automação do trabalho, com os trabalhadores que servem as plataformas. Isso nos obriga a avançar para o futuro. Como presidente da Câmara dos Deputados, decidi iniciar a discussão da PEC 6x1. Encaminharemos hoje para a Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A ela, iremos pensar. Cara, na boa, parece coisa de gente que tá se escorando. Parece coisa de gente que tá querendo assim, ó, eu tô do lado do que é vantajoso para o trabalhador. Se isso aqui for aprovado, ok, massa, bom trabalho dele. Mas a gente também não pode deixar de pensar o seguinte. Tá parecendo, e somente tá parecendo, que esse cara quer se aproveitar. Bom, o resto do vídeo é blá blá blá, politicagem, que a gente conhece muito bem. Bem, aí a minha opinião é o seguinte. Muitos, principalmente da direita, não vão votar a favor da escala 6x1. Mas o centrão, que é para onde o Hugo Mota mira, para onde o pessoal de esquerda quer os votos para a aprovação do fim da escala 6x1, vai provavelmente pensar como o presidente da Câmara. Então eu acredito que a votação vai acontecer ainda esse semestre. Se possível, já agora depois do Carnaval. Já estamos na terça-feira do Carnaval. Então eu creio que a votação vai acontecer logo agora, de imediato. E ali, antes de junho, no máximo, é que ela tem para ocorrer. Por quê? Depois de junho começa o período eleitoral. Então, a lógica que eu tenho é que ela vai ser aprovada. Mas, novamente, não pelos interesses populares reais, como a gente viu no começo, né? 73% da população aprova. Como a gente viu lá em cima. Os benefícios da PEC e benefícios que a PEC contém. Não é por conta disso, não é porque ela é boa para a população. É porque o povo está querendo, é porque o trabalhador está querendo. E ela acaba se tornando um cabide eleitoral, um grande cabide eleitoral, a nível nacional, que irá beneficiar, né, esse mesmo Congresso que quer se manter nesse mesmo lugar. E ainda assim, eu penso que existe uma possibilidade de que, se ela for aprovada, e isso é o que mais me espanta, porque foi um pensamento que eu tive, obviamente, quando eu estava escrevendo esse roteiro, é que o Congresso, no ano que vem, depois das eleições, depois que eles ganharem as eleições e voltarem ao Congresso a manter o seu poder político dentro do Congresso Nacional, eles arrumem alguma estratégia de reverter o fim da escala 6x1. Ou, se isso não acontecer, pode até manter o fim da escala 6x1, mas de aumentar de alguma forma os benefícios para os empresários explorarem ou não darem os direitos garantidos ao povo trabalhador. Aí vem a imagem de Hugo Mota aí, nesse videozinho, né? Que no começo ele fala sobre o Getúlio Vargas. Há quase um século, o presidente Getúlio Vargas vai ser todo jogado de água abaixo. Porque, pelo menos, você pode falar o que você quiser de Getúlio Vargas, mas uma coisa que ele fez de interessante, de positivo, foi realmente a garantia dos direitos trabalhistas para a população. Então esses caras provavelmente estão com oportunismo eleitoral, oportunismo político para garantir que eles continuem no poder. Essa é a minha visão, é o meu entendimento. Fica à vontade para deixar no comentário aquilo que você pensa. Será sempre bem-vindo e assim que eu puder eu respondo vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Abraço, galera. Até uma próxima.